Olá, meus queridos, hoje é dia 13 de março, 6h40 da noite. E você está aqui no Perdendo Tempo Podcast e mais uma edição de No Trânsito. E what the fuck, que merda é essa? Por que tá bloqueada a passagem? Por que, mano? Vou ter que sair por aqui? Eu vou ter que sair por aqui mesmo. Mano, os caras bloquearam minha passagem de saída, velho. Como se fosse a minha, né? É legal. É legal. Não, eles bloquearam a minha passagem de saída. Não é a de todo mundo que usa essa porra de prédio. Não, é a minha passagem. O ser humano é egoísta pra caralho mesmo, né, velho? Puta que pariu, que calor da porra também. Porra, vamos lá. Você me deixa? Valeu, irmão. Então, né, bicho? É isso aí. Eu não, como sempre, eu não sei mais o que falar. Na verdade, eu só tenho uma coisa anotada que eu queria falar hoje. Me deu vontade de falar hoje porque me deu vontade de falar hoje. Pra eu não esquecer e não perder também a vibe do negócio. Mas é uma coisa que provavelmente eu não consigo desenvolver a ponto de ter, sei lá, meia hora de podcast. Será que eu consigo desenvolver essa merda a ponto de ter meia hora de podcast? Porque o negócio é o seguinte. Existe bondade e existe a maldade, né? Existe o bem e o mal. Existe as coisas certas a se fazer e as coisas erradas. Tecnicamente existe. As coisas erradas é quando você prejudica o outro. Você tira uma coisa do outro. Você faz o outro, talvez, não sei. Aí acho que aí é subjetivo, né? Faz o outro se sentir mal. Mas isso não quer dizer que é uma coisa errada também. Porque, sei lá, tem todo aquele negócio. A liberdade de expressão e a questão do racismo, né? Por exemplo, hoje em dia, o pessoal fala que a pessoa que por exemplo, xinga alguém de macaco, xinga o jogador de futebol lá de macaco, esse cara é literalmente um criminoso. Ele cometeu um crime. Você entendeu? Ele é criminoso. Ele deveria estar atrás das grades. Só que materialmente ele não fez nada, né? Ele emitiu sons pela boca, que esses sons, eles no julgamento das pessoas de hoje em dia, porque antigamente era muito comum, mas de hoje em dia literalmente tão nojento, é tão asqueroso, é tão, né, tudo isso que eu falei é tão grave que as pessoas consideram crime hoje. Você entendeu? Mas como que funciona isso aí? Porque é complicado. Você vai lá, tá com seu amigo, tá na zoeira, sei lá, e aí tu zoa seu amigo e manda uma dessa, tá ligado? Só que ele não se ofende, ele ri junto. E aí, como que fica? Porque um crime, ele deveria ser um negócio não deveria ser um negócio subjetivo, né?
Não deveria ser um negócio... algumas vezes é, algumas vezes não é. Só é quando a pessoa se sente ofendida. Ou seja, o crime é baseado na emoção da vítima. Ou seja, se a vítima estivesse se sentindo meio pra baixo e você manda uma zoeira dessa, e aí, né, obviamente seu amigo de verdade, ele nunca ia te incriminar por essa merda, né? Essa é a verdade. Mas assim, um cara que você acha que é seu amigo, e aí você manda uma dessa, ou seja, mas você já fez isso com ele e ele não se sentiu ofendido em outros dias. E aí você faz num determinado dia que ele tá se sentindo pra baixo. Ele vai lá e faz o BO. Tá ligado? Tipo, ué, na verdade, beleza, vocês têm que se decidir, né? Vocês têm que se decidir, porque ou a pessoa cometeu vários crimes, né? E a vítima, ele só denunciou dessa vez, tá ligado? Só denunciou uma vez. Ou não. Ou nenhum é crime, assim, entendeu? Sei lá, dá 5 vezes que eu zoei meu amigo, sei lá, e só uma ele ficou ofendido e foi lá e só a última, né? Ele ficou ofendido e foi lá e denunciou. Vocês têm que se decidir. Tem que ser um negócio fixo, tem que ser um negócio objetivo. Ou ele cometeu 5 crimes, então ele vai responder por 5 crimes, mesmo que, né, seu amigo não tenha denunciado. Ou não responde por nenhum, porra. Não dá pra responder só por um, tá ligado? Não dá pra... não, só o último foi crime. Não dá, pô. Literalmente aconteceu a mesma coisa, só que só o sentimento da pessoa foi diferente. Você entendeu? Então não funciona assim, velho. Isso não tá certo, tá ligado? Isso não tá certo. Mas enfim, é legal que eu fugi muito do meu ponto principal, mas existe coisas boas e coisas ruins, né? De fato. Só que, cara, por exemplo, Jesus Cristo, ele é o nosso modelo para quem é cristão, para quem vai na missa, para quem faz essas coisas. Ele é o nosso modelo a ser seguido. Ele é o cara que, né, Deus, ele decidiu assim: eu vou me encarnar como pessoa, como homem, para mostrar aos meus filhos, que somos nós, o que deve ser feito, qual modelo deve ser seguido. Você entendeu? Como que eu devo agir? E a Bíblia mais Jesus, tá tudo para isso. Serve tudo para isso. Para a gente ter esse manual. A gente deve seguir os 10 mandamentos e ver, estudar, ler a Bíblia, rezar e sempre tentar ser melhor a cada dia. Sempre tentar fazer o bem, independente do que aconteça, independente de você, sei lá, tá num puta sofrimento, tá com depressão, ou você foi prejudicado pelo outro e você sente aquela raiva no coração, independente de como você estiver se sentindo, de como você, das coisas que aconteceram com você, você deve sempre
ser a mesma coisa, seguir o bem, né? Fazer a bondade. Só que, obviamente, né? Isso é uma coisa, não vou dizer, complicada. É complicada. O ser humano é falho, o ser humano é naturalmente pecador. E a sua mente, né, as coisas, elas sempre vão te guiar para o mau caminho. Você entendeu? Então você está numa constante batalha, numa luta constante com você mesmo. Você sempre está né, sua mente, essas coisas, seu ego, sempre está te prejudicando, você entendeu? Se prejudicando você mesmo. Só que, cara, a gente nunca vai conseguir. Meu ponto é o seguinte: independente da bondade que a gente faz, independente de você, sei lá, ser a melhor pessoa do mundo, ser muito bom mesmo, ser muito foda, nunca a gente vai conseguir alcançar a bondade pura mesmo de Deus, de Jesus, enfim. A gente nunca vai. Tipo, o ser humano, ele não pode alcançar essa bondade. Por quê? Porque o ser humano comum, né, normal, ele não consegue alcançar essa bondade pura que Jesus fez, né, que Deus fez. Porque você não é Deus. Justamente por isso. E você se sente bem com aquilo. Ou seja, quando você faz uma bondade, você tem uma recompensa. Você entendeu? Automaticamente você tem uma recompensa. E automaticamente você vai julgar aquilo, sua cabeça vai julgar aquilo. Automaticamente você nunca vai conseguir alcançar a bondade pura mesmo, a bondade de verdade, porque você pode ter as melhores intenções, mas nunca vai ser 100% pura, você entendeu? Obviamente, eu acho que Jesus, né, ele só fez o que fez justamente pra gente seguir e tudo mais. Mas a bondade de Jesus, ela é simplesmente, primeiramente, inabalável e segundamente pura. Porque é literalmente Deus, você entendeu? Então, é foda isso, porque, né, você é meio frustrante, porque você quer ser o mais bom possível, né? Quando você entra de cabeça nesse negócio, assim, tipo, eu quero ser o melhor possível, tá? Obviamente você nunca consegue, obviamente você faz merda, beleza, mas, tipo, você tem essa vontade, sabe? Mas você pensando nisso e seguindo essa lógica e concluindo isso, você nunca vai conseguir fazer uma bondade de verdade, tá ligado? É sempre um ato, no fundo, é sempre um ato egoísta. Então por que eu vou fazer a bondade, tá ligado? É meio foda isso, tá ligado? Obviamente eu tô tirando do meu cu essas hipóteses. É completamente
aleatório, é completamente... Eu não estudei nada de teologia. Eu não sei bosta nenhuma. Você entendeu? Bosta nenhuma. A única coisa que eu tô fazendo é tentar ser uma pessoa melhor em 2025, só isso. Bom, voltei, eu passei na portaria e tal, eu até comecei a falar de outro assunto, mas eu desisti no meio, que hoje em dia é foda, né? Mas é o que eu, terminando o que eu tinha pra falar, eu acho que é isso, é só, na verdade, eu entrei não, como que eu posso falar, cara? Eu comecei a praticar mesmo o catolicismo, o cristianismo na minha vida e de fato tentar ser uma pessoa melhor. Recentemente, sabe? Eu comecei a pensar de fato, tipo, antes eu sempre fazia meio que o que eu queria, entre aspas, sabe? O que meus desejos gritavam pra mim. Eu sempre, sei lá, sempre fazia o que eu queria e nunca buscava, eu só buscava, tipo, prazer mundano, sei lá. E aí tem várias coisas, né, que você consegue esse prazer. Tá jogando, usando, por exemplo, cigarro, né, que eu já fumei e tal. Isso eu não fazia muito, mas, né, por exemplo, teve esse caso aí que eu fui na festa e aí eu peguei umas 3 garotas e tal. Cara, não pretendo mais fazer isso, tá ligado? Porque eu acho... Não é... errado, só não quero. Tipo, eu acho que eu vou piorar como pessoa se eu fizer isso. Eu acho que realmente é uma ação meio errada, sabe? Porque se for na festa pra conhecer realmente alguém, pra que você, pô, achou bonita, gostou e pretende, né, conhecer tal, realmente, aí eu não tenho o menor problema, né? Mas só, tipo, putaria por putaria, tá ligado? Né? Não, não é muito legal, cara. E enfim, é isso, cara. Não sei mais o que falar. Eu tô tentando melhorar cada dia aí. Eu realmente tô com esse foco na minha vida hoje. E pretendo, cara, ficar nesse foco e viver minha vida assim. Que é o que eu acho que é bom pra mim. É o caminho mais difícil, cara. Mas é bom, no final das contas. Vai ser bom pra mim, você entendeu? Já tá sendo bom pra mim. Já tá me ajudando muito. Mas tem horas que é sofrido, né? Você deixar de fazer algumas coisas, deixar os prazeres de lado, enfim. É complicado, é complicado. Mas se você nunca deixar esses prazeres de lado, cara, você tá condenado a um eterno sofrimento, cara.
Você está condenado a um eterno ciclo, eterno sofrimento. Então é foda, velho. É melhor fazer o caminho difícil, mas que você vai sofrer nesse caminho, mas você vai melhorar e, portanto, você vai ficar mais forte. Portanto, você vai sofrer menos. Não quer dizer que você nunca mais vai sofrer, né? Mas você vai sofrer menos do que você continuar fraco, continuar refém dos seus desejos, continuar buscando prazeres imediatos que no imediatismo ali vai te fazer bem, entre aspas, vai te fazer você se sentir bem, mas não quer dizer que vai te fazer bem, é claro. Só que você vai ficar num eterno sofrimento, né? Então, eu acho que é basicamente isso que eu tô tentando aplicar na minha vida. E eu queria ter mais ideias, cara, sobre as coisas para falar aqui nos podcasts, mas eu não tô tendo muitas ideias atualmente. E eu não sei se é porque não é realmente minha praia mesmo. Essa porra eu só deveria parar de fazer. Mas algumas vezes enfim, quando eu tava mais pra baixo, né? Pior, eu usava isso e isso me ajudava, né? A desabafar, a falar as coisas que eu sentia e esclarecer algumas coisas. E aí eu conseguia uma esperança ali, uma leve... tipo, quando eu conseguia realmente entender o que estava acontecendo comigo, eu conseguia entender e melhorar, né? Não, tipo, entendi porque eu estou sofrendo. E aí, normalmente, né, meio que parava. Porque agora eu entendi qual é a causa e aí eu consigo combater isso, sei lá. Mas como eu tô relativamente bem, então não tem mais isso aí, tá ligado? Então, meio que o principal foi embora, sabe? Agora só sobrou as minhas habilidades de criar ideias interessantes e novas, que é uma merda, que eu sou uma merda pra fazer isso, e meu humor, que é uma bosta, e eu não sei fazer humor direito, né? Então só sobrou... não sobrou nada. Essa é a verdade. Porque é tão ruim que não dá, você entendeu? O que que eu vou falar, cara? Mano, teve uma piada que eu escutei recentemente. Teve uma piada, cara, que eu escutei recentemente que eu achei boa. Só que eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Cara, já tá à noite. A lua já tá ali no lugar dela. Ela tá branquinha, tal, luminosa, tá? E tem umas nuvens fininhas
Tipo, na verdade tem uma camada de nuvem fina que tá, tipo, na frente dela. Só que essa camada de nuvem é tão fina que dá pra ver muito bem a lua. Você entendeu? E tá bonito, cara. Eu tô vendo ela agora e, tá bonito. Enquanto tem umas crianças jogando futebol na quadra, que é a escolinha de futebol daqui. E eu tô esperando, né, meu personal pra fazer academia. E uma coisa que eu pretendo é uma hora começar a fazer academia sozinho, né? Porque realmente é outra coisa. É tipo, por que que eu contratei a porra de um personal? Primeiro, que eu tenho medo de executar errado as paradas. Então eu sempre, na dúvida, eu sempre acho que eu tô fazendo errado. Então minha mente me atrapalha um pouco nisso, porque se eu sempre acho que eu tô fazendo errado, mesmo eu estando fazendo certo, ou razoavelmente certo, eu fico tipo, cara, se eu tô fazendo errado, mano, não vai dar resultado e eu posso ainda me lesionar e eu posso me fuder, tá ligado? E como que eu vou saber se eu tô fazendo errado ou certo? Também não sei. Então eu teria que o que? Pegar o certo e estudar e executar várias vezes. E assim, obviamente meu personal pode me ajudar nisso. Aí eu vou. Eu decoro o que é certo, eu me acostumo a fazer o movimento certo. Pelo menos as coisas mais simples, assim, né? Tipo, supino tal, fazer bonitinho. E aí eu consigo fazer academia sozinho, né? E aí tem aquele desafio, porque, cara, pra mim é muito, muito, muito de boa realmente fazer com o personal e cumprir o compromisso, sabe? Tipo, pra mim, como eu sempre fiz isso na minha vida, sempre que eu marcava com alguém alguma coisa, eu sempre cumpri. Eu sempre cumpri. Muito dificilmente eu descumpria, tá ligado? Muito dificilmente, poucas vezes. Eu lembro de algumas vezes que eu marcava dentista, só que obviamente isso influenciou, né? Porque eu não gosto nada de ir no dentista. Então eu marcava dentista lá por uma data e tal, e eu não usava o calendário celular e tal. Nossa, o menino caiu na minha frente, menor, de patinete. Caralho, caiu duro, não. Mas já se levantou, pelo menos não chorou. Então, como eu não gostava de ir no dentista, eu não usava o calendário no celular, não estava acostumado. Mano, eu esquecia. Eu simplesmente esquecia que tinha dentista em tal dia, porque eu meio que marcava meio muito antes, você entendeu? Eu esquecia e não ia. Mas, nossa, eu sofria por causa disso. Quando eu lembrava, puta que pariu, eu tinha dentista hoje. E aí, tipo, já era. Nossa, mano, eu ficava mal pra caralho. Que, mano, odeio, tipo, sabe, eu tô desrespeitando barra prejudicando a dentista, né, que ia me atender, assim, entendeu? Nossa, velho, sério. Me doía, mano, sério. Mas
eu acho que foi uma das únicas coisas assim que eu realmente descumpria, sabe? De resto, mano, eu tenho muita facilidade pra cumprir horário e compromisso, né? Eu sempre fui certinho nesse caso, nesse tipo de coisa. Então, eu não, nem sei por que eu tava falando isso. Ah, é porque, enfim, eu fazendo com o meu personal, eu tenho um compromisso com o meu personal. Então, eu não falto por causa dele, né? Só que o complicado é não faltar porque o, tipo, colocar a minha vontade de sempre ficar em casa e, né, e tudo mais para baixo da meu dever de ir na academia e melhorar meu corpo. Assim, entendeu? Porque o que ia sobrar para mim sem o meu personal ia ser simplesmente meu dever de ir na academia e melhorar meu corpo. Então é muito. Eu tenho quase certeza que vai ser muito desafiador para mim se eu um dia parar com o meu personal e começar a fazer sozinho. Obviamente um dia eu vou parar com o meu personal. Mas assim, eu ainda não pretendo recentemente, vai. Tipo, eu ainda tô de boa enquanto a isso. Mas já passou na minha cabeça, assim, já tipo, tá, um dia eu vou ter que fazer isso, né? Enfim. E aí eu vou enfrentar dois desafios, né? Primeiro, cumprir com o meu dever e tá presente na academia, né? Simplesmente pelo dever moral meu de ir lá e melhorar meu corpo e manter meu corpo legal. E segundo, desafiar minha cabeça e tentar sempre executar, né, o movimento certo e não deixar minha cabeça falar o contrário, não deixar minha mente falar o contrário de tipo, não, seu movimento tá errado, você deveria estar fazendo de outro jeito, sem seu personal você não consegue fazer e não vai adiantar nada esse seu exercício, então você deveria parar de fazer e você não deveria nunca mais vir aqui na academia. Você entendeu? Então, esses seriam os dois desafios. Eu acho que meu personal chegou, então eu vou interromper o podcast por aqui. Se pá, eu volto. Não sei se eu vou continuar falando alguma outra coisa, mas pelo menos eu arranjei alguma coisa pra falar. Mano, quando eu não tenho. Enfim, foda-se, eu vou parar agora e depois eu falo outra merda. Beleza, estou de volta. Eu tava reouvindo o que eu falei nessa porra, que eu nem lembrava mais. Eu já treinei e tal. E bicho, começar talvez a falar de um assunto que seja relativamente interessante, vai. Que é a questão do meu personal e tal. Ele meio que. Ele já é casado, né? Faz um ano. Faz pouco tempo. E ele, tipo, antes, né? De se casar, de namorar e tal. Ele, tipo, ele sempre saía pra ficar com garotas casualmente e tudo mais. E ele ele tentou, né, por um tempo, a meio que me influenciar, não de, tipo, como que eu posso falar, com má intenção, né, mas, obviamente. Ele tentou me influenciar, tipo, pra meio que fazer a mesma coisa, assim, mano, sai, baixa o Tinder aí, encontra garoto que, mano, você tá no auge aí da vida e tudo mais, aí quando você casar você não vai poder fazer mais, sei lá o quê. E que eu era exatamente assim, sei lá o quê. Só que, cara, aí eu
corta e passa e vê como que tá a vida dele, tá ligado? Mano, ele quase tinha, eu treinei junto com ele, né? Eu faço, né, as aulas junto com ele e tal, na academia, enfim. Só que sempre tem um professor lá na academia geral, que a academia do meu condomínio meio que contrata. Aí era uma professora, né, que tá substituindo outra professora que tá doente. Essa professora, ela tem até anel no dedo, ela não sei se é noiva, sei lá. Mas ela é bem simpática, né, bem aberta. E ele tem o vício, cara, de tipo, sabe, querer flertar, sabe? Conversar e chamar atenção, sabe? Fazer aquele joguinho sexual, sabe? Flerte mesmo, sabe? Que, né, obviamente não é uma conversa normal, não é uma conversa natural, né? Tipo, é uma conversa que não tem nenhum assunto, tipo, como que eu posso dizer, sexual e tal, mas o objetivo, sabe? A aura que tá envolvida ali, aquele prazer que tá envolvido ali, sabe? Aquele prazer de conversar com, com o ser humano do sexo oposto ali, é o que ele é meio viciado, sabe? E, mano, quase que ele aceitou, tipo. Quase que ele aceitou o convite dessa professora aí. Pra ir treinar junto com ela na outra academia. Tipo, no mesmo dia. Você entendeu? Quase que ele aceitou. Aí ele aceitou de primeira e aí depois ele voltou atrás e falou: "Ah, não, hoje não vai dar, hoje vamos deixar para depois". E aí, porque ele sentiu que era errado mesmo e tal. E deixou para depois. Mas tipo, quase que ele meio que largou o osso, sabe? Largou o osso? Que expressão é essa? Sei lá. Eu nem sei se tá certo usar essa expressão dessa forma que eu usei nesse contexto. Talvez não faça nenhum sentido. Enfim. Mas vocês entenderam, né? Quase que ele cometeu, tá ligado? E, cara, eu sinto informar que na verdade já cometeu, cara. Na verdade. Essa é a verdade. Só de. Cara, a questão é a seguinte, cara. Só de pensar, só de, cara, desejar as outras mulheres e tudo mais. Só de pensar mesmo. Você já tá cometendo, bicho. Só que ele não entende isso. E eu não sou eu que vou dar uma de moralista chato pra caralho e falar pra ele tipo isso, tá ligado? Porque também eu vi que é um bagulho quase que incontrolável nele, sabe? Tipo, ele tem muito, sabe? Muita vontade de ver mulher gostosa, tipo, ver mulher, fica falando de mulher e quer mulher, quero conquistar a mulher, quero mulher, assim, entendeu? E não, ele fala que não alivia de jeito nenhum, sabe? Tipo, ele pode fazer o que quiser, o que for, que não alivia, não passa. O que eu acho que é isso é que ele tem esse vício, né? E aí é complicado.
de fato. Mas bom, eu ainda bem que eu não tenho e nem pretendo ter, sabe? Nem pretendo criar em mim mesmo esse vício. Eu acho que ele criou justamente porque ele instalou o Tinder e começou tipo, a pegar a mulher, à vontade. Tipo, ele falou que pegou muita mulher, eu acredito nele. E deve ter feito mesmo. E aí criou esse vício, tá ligado? Então, e agora que ele é casado, tipo, nada satisfaz ele, sabe? Tipo, ele não consegue, quase que ele não consegue ficar sem, sabe? Sem fazer isso. Então, ele tá realmente numa situação complicada. Que, infelizmente, há muito tempo ele já tá cometendo pequenas traições. Mentais ele comete o tempo todo, né? Isso nem se fala. Mas pulou pra parte do nada de conversa, de flerte, de coisa assim, que eu já vi ele fazendo algumas vezes, tá ligado? E ia passar dos limites ali se ele aceitasse, né, ir na academia com a outra. E a outra é noiva ainda, né, pra você ver. E adivinha só? Tem tatuagem. Adivinha? Na perna e uma borboleta gigante na perna. Gigante. Absolutamente gigante. E hoje ela veio maquiada, tá ligado? Pra chamar a atenção dele. Pelo menos ele fugiu dela hoje, tá ligado? Hoje, tipo, ele tá fugindo, sabe? Porque isso aconteceu na terça-feira. Essa situação assim de ele ter aceitado e aí depois voltar atrás, falar pra ela, não, hoje eu não posso, tal, enfim, aí vamos ver de marcar outro dia. E aí hoje ela veio toda produzida, maquiada e tal. Bom, tipo, como que eu posso falar, cara? Agora falando de mim mesmo, o que eu preciso melhorar é meio que justamente o contrário dele, sabe? É meio que tomar vergonha na cara e meio que se vestir melhor, passar desodorante e passar perfume pra não ir todo fedido pra academia. E se vestir melhor também, tipo, pelo menos com um bagulho que combine, mesmo que seja do Palmeiras ou não, enfim. Que eu sempre normalmente vou com camisa de time e tal, mas eu algumas vezes eu nem escolho, tipo, shorts que combinam, sabe? Tipo, eu simplesmente vou com um bagulho que nem combina nada. E ainda mais eu tô sem fazer a barba, tipo, tá, minha barba tá puta grande, tá ligado? E tá feia, sabe? Isso é a cadeira, tá? Arrastando na mesa, caralho. E meu problema justamente é isso, cara. É eu conseguir me importar ao ponto de me vestir melhor e me cuidar, sabe? Eu não consigo. Eu ainda não consigo ter essa mentalidade de. Sabe, hoje eu vou me vestir melhor, sabe? Ter esse esforço, sabe? De escolher as coisas, de fazer minha barba constantemente pra ficar bonitinha. Eu não tenho essa vaidade, sabe? Eu não tenho, cara. Tipo, eu acho que
existe pecado nos dois extremos, né? O pecado de extremo, de ser extremamente vaidoso e de ser nada vaidoso, que é o meu caso, né? Então, é fazer o mínimo mesmo. Não que, tipo, beleza, pelo menos eu vou vestido na academia. Sei lá, não vou pelado, ou não vou, sei lá, cagado nas calças. Eu não vou, sei lá, completamente fudido. Sei lá. Mas eu ainda não acho que eu não cheguei num nível satisfatório ainda, assim, de, tipo... Porque muitas pessoas provavelmente batem o olho em mim e falam, caralho, sei lá, julgam na hora, fala, nossa, ele não, sei lá, tá com a barba puta mal feita, nossa, ele tá todo largado, tá de camisa de time, nossa, tá com um bagulho nada a ver, sabe, aquele menos de um segundo que você julga a pessoa e depois você volta a atenção pra você mesmo. É justamente isso que o equilíbrio ali de que você tem que ter de vaidade, um pouquinho de vaidade, que serve justamente para evitar esses desagrados que a gente causa nas outras pessoas quando você se veste mal, quando você tá todo fodido, você tá sem a barba, sem ter a barba feita, sem o cabelo todo, sei lá, comprido, bagunçado, oleoso, feio, sabe? Então serve justamente para evitar esses desagrados, né, que a gente causa nas outras pessoas. E aí eu tô tentando melhorar isso. Eu ainda preciso, né, melhorar isso. Mas é meio difícil pra mim. Porque meio que meu dia é cheio, sabe, e tal. E, mano, na verdade, cara, tem vezes que eu não tenho vontade nem de tomar banho e nem de comer. E eu não é que eu tenho depressão, não é que eu tô triste, eu tô mal. Não. Eu tenho preguiça de... É mais preguiça mesmo, sabe? Tipo, porra, eu tenho que ir lá embaixo, descer, aí fazer o meu prato, aí, sabe? E também depois, pra ir dormir, eu tenho bastante isso pra ir dormir, cara. Algumas vezes eu fico acordado até puta tarde, sabe, jogando. Eu prefiro ficar acordado do que enfrentar todo o processo que eu tenho que fazer de tipo pegar minhas coisas, aí lavar meu prato que tava sujo, aí subir as escadas, aí escovar meus dentes, me trocar, aí botar meu pijama, aí preparar as coisas para amanhã e para ir deitar na cama e dormir. Você entendeu? Todo esse processo, cara, na minha cabeça, tipo, é tão longo, é tão chato, é tão merda que eu tenho preguiça de ir dormir. Você entendeu? E preguiça de tomar banho eu ainda não eu já senti, mas hoje em dia eu não sinto muito, porque eu me sinto sujo, tal, e eu me sinto meio sujo, então eu fico um pouquinho incomodado e aí eu tomo banho.
sem problema. É gostoso tomar banho, não é ruim. Não acho um negócio tão ruim. Eu acho até bom. Mas tem vezes que eu tenho preguiça de ir comer, mano. De ir comer. De ir comer e de dormir, principalmente. Então... complicado. Mas é isso, então as coisas que eu tenho preguiça é de ir comer, de dormir e de me cuidar. Basicamente, me cuidar esteticamente. Ou seja, vestir uma roupa adequada, legal, ter minha barba feita e meu cabelo nos trinks, tá ligado? O cara usou nos trinks. Caralho, mano. Tô mal mesmo, hein? De expressão. Puta merda, nos trinks. Será que isso é expressão de boomer, sei lá? Nos trinks é foda, hein? Se eu soltasse essa pra um, sei lá, jovem de 16 anos, é foda. É assim. É foda. Nos trinks. Isso aí é, sei lá, do década de 90, eu nem tinha nascido. Enfim. Mas é isso que eu tenho preguiça, cara. Eu preciso melhorar, mas fazer o quê? Vou tentar, bicho. Vou tentar. É pra isso que a gente tá aqui. Mas deixa eu ver se eu tenho algum outro assunto, cara. Cara, hoje a noite tava bonito, a lua tava bonito, como eu tinha descrito. Eu achei bonito, cara. É quando você presta mais atenção nas coisas, você consegue enxergar detalhes que você nunca vê se você tá, tipo, distraído, se tá meio que viajando na maionese, pensando em outra coisa. Você consegue ver uns detalhes muito bonitos, cara. Muito legais, muito interessantes, muito curiosos e muito, sabe, que prendem a atenção. Tipo, olha o chão de madeira, como ele tem umas linhas. Aí tem uma tábua ali que tá com umas curvas muito loucas, tá ligado? Que parece uma duna de areia. Super foda, tá ligado? E aí as outras tábuas tem outros padrões. E tem umas outras linhas diferentes. E aí algumas vezes tem umas manchas. E umas manchas interessantes. Aí você pode fazer isso com tudo, tá ligado? Tipo, sei lá. O calendário aqui que tá na minha frente, o calendário de papel. O símbolo da papelaria, a papelaria Casa do Papel. É uma casinha, cara, azul. É bonitinho, cara, a logo deles. E aí tem vários detalhes. O domingo tá em vermelho. Todos os dias de domingo estão em vermelho e parece que os feriados estão em vermelho. E aí tem os telefones ali. Enfim, cara, tem vários. Principalmente mais de natureza mesmo, eu acho mais da hora, né? Mas a natureza é bonita de se observar, cara. Então. É bacana, cara. É um negócio interessante. Bom, isso, eu vou terminar o podcast por aqui, porque tá uma puta chatice agora também. Não tenho mais nada de interessante pra falar. Nada que preste. Quando eu tiver alguma ideia, talvez eu volte ou fale sobre... Não nesse podcast, né? Em outro.
vou tentar anotar as ideias para eu poder ter algum assunto para falar, se eu surgir com alguma outra ideia. E é isso, bicho. Muito obrigado. Valeu, cara. Abraço. Tchau, tchau.